Som. Continuando. Bom, pessoal, então nós tivemos um pequeno probleminha técnico aí. Não deu para gravar tudo. Vou ter que refazer. Vou continuar então de onde nós paramos. Na questão de número 27. Vou repetir tudo então. Vou procurar ser um pouco mais breve agora, para não estar massacrando demais vocês, tá bom? Tinha ficado em 30 minutos a outra gravação e eu não tenho capacidade aqui de armazenar 30 minutos. Num dado momento, a gravação parou. Então eu coloquei aqui, ó, segunda parte da questão 27 em diante. A 26 já tinha ido, a questão letra A. Vamos continuar da 27. A 27, então, eu queria que vocês relacionassem o movimento à crise do antigo sistema colonial e era constituído por lideranças pobres e marginalizadas. Além disso, vocês deveriam citar um dos dois objetivos. Pode ser a proclamação da República na Bahia, a abolição da escravidão. Legal? A letra B, vocês deveriam estabelecer aí uma relação entre a Conjuração Baiana e as ideias revolucionárias francesas, principalmente com relação à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Num comentário rápido, a gente precisa observar a importância de relacionar a Conjuração Baiana às ideias mais liberais da Revolução Francesa. 28, está aqui no quadro? Não. Também está no meu caderninho mágico aqui. Deixa eu achar aqui na minha folhinha. 28. Vocês precisam identificar duas entre as características, tá? Autoridade política centralizada, sistema de defesa, grande extensão do quilombo, alta densidade populacional. Aí pode escolher. Na letra B, citar a invasão francesa no Maranhão e a invasão holandesa no Nordeste. Nesse contexto histórico aí, a questão é a União Ibérica e as invasões holandesas, tá? Naquele período em que há uma grande fuga de escravos para os quilombos. 29 está no quadro, a letra A. Essa questão visa sobre o período colonial e a matriz da formação da sociedade brasileira. Aí precisa observar a obra de 3 séculos e fusão de matrizes. 30, letra B. B também está aqui no quadro. A colonização do litoral forçava os nativos para o interior, seja pela exploração da terra ou pela fuga do apresamento. 31. A 31 também está aqui no meu caderninho mágico. Eu coloquei assim, ó. Meus alunos, meus bebês deveriam explicar que tal alvará determina a extinção das manufaturas no Brasil, sob pena de multa e confisco. Determina que permaneçam apenas aquelas manufaturas voltadas ao abastecimento do próprio trabalho escravo, como a de tecidos, e que visava fortalecer o exclusivo colonial e impedir o desenvolvimento industrial da colônia. Esse documento, pessoal, ele visava fortalecer aí o chamado poder central da coroa portuguesa e reafirmar a condição do Brasil colônia. 32. A 32 já está na página 60. 32, letra D. E essas políticas de fiscalização da coroa faziam com que a população urbana aumentasse exponencialmente em Minas Gerais, tanto no braço repressivo com militares, quanto na parte mais burocrática com juízes, fiscais e coletores de impostos. A 33, letra D. A 33 já vai estar na página 60 do livro. E a 33 vai estar dizendo o seguinte, a letra D também. Ela vai falar que, ali sobre desenvolvimento, né? O crescimento de São Paulo está ligado ao desenvolvimento da mineração e, posteriormente, às lavouras de café, que financiaram as primeiras experiências industriais no final do Império e início da República. O declínio econômico de Pernambuco tem como ponto nevrálgico o fim da ocupação holandesa
e o início da produção de açúcar nas Antilhas. As Antilhas aí que eu tinha colocado para vocês, que seria aquela parte ali da América Central, das Ilhas Caraíbas e da costa da Venezuela, tá bom? 34, letra D. E essa alternativa foi escolhida por eliminação, simples. Porque a primeira parte da resposta, ela está correta. Na letra A, ou melhor, ali, ó. Peraí que eu estou embolando tudo. A primeira parte da resposta está correta, pois o documento citado enfatiza as dificuldades encontradas pelas tropas enviadas contra o Quilombo dos Palmares, ressaltando o grande número de quilombolas engajados na luta. Entretanto, a tenaz resistência dos defensores de Palmares é simbolizada na figura de seu líder, Zumbi, cuja morte ocorrida em 20 de novembro de 1695 e comemorada como Dia Nacional da Consciência Negra, não é mencionada no texto transcrito. Aliás, a única data apresentada no enunciado é 18 de agosto de 1694, que corresponde à queda do Quilombo de Palmares, e não é objeto de qualquer celebração nacional, né? Nenhuma celebração oficial. A 35 também é problematização. Eu coloquei assim, ó. Que meus bebês deverão indicar que o principal objetivo das invasões holandesas era garantir o controle do comércio de açúcar brasileiro na Europa. O aluno deverá apresentar duas entre as seguintes realizações. Aí pode ser missões artísticas, concessão de empréstimo, no caso aí aos donos dos engenhos, né? E os produtores de açúcar. Liberdade de culto, reformas urbanísticas e estudos científicos. Pode escolher. No desenvolvimento, a administração ali do Maurício de Nassau é muito importante pelo caráter garantidor da produção açucareira. Lembrem-se, quando ele saiu do açúcar dali, né, virou uma falência ali. E, em larga medida, suas ações objetivavam favorecer a retomada do plantio e benefício do açúcar. A 36 já está na página 62. A 36 é a última. A letra A eu botei assim, ó, que vocês deveriam identificar as invasões francesas, tanto no Rio de Janeiro, no século... Até onde eu botei? Identificar as invasões francesas, tanto no Rio de Janeiro, no século XVI, quanto no Maranhão, no século XVII. E as invasões holandesas no Nordeste durante a União Ibérica. E a letra B, coloquei assim, ó. O aluno deverá explicar que as sociedades indígenas guerreavam umas com as outras e nutriam rivalidades entre si. Essa rivalidade foi alimentada e utilizada pelos invasores para incluir indígenas entre suas tropas e facilitar a sua conquista. A gente pode citar como exemplo aí a invasão francesa no Rio, né? Rio de Janeiro. E o desenvolvimento, os principais interesses em disputa pelo território colonial diziam respeito à insatisfação francesa com a divisão de Tordesilhas e aos interesses econômicos dos holandeses. Tá legal? Vou deixar curtinho, deixar barato aí, 8 minutos e pouco, já nessa segunda parte. A gente vai, então, passar próxima aula para essa parte aqui do livro. Tá legal? Que seria Antiguidade e Mundo